Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Hoje eu estou bem, graças a Deus. Nossa, tava bem difícil ontem. Conseguiram ler a analogia? Amores, eu escrevi à mão a analogia hoje, porque a minha internet aqui, eu tive que chamar o técnico, então eles vêm à tarde arrumar. Então a gente tá sem internet no meu computador. Então, eu não consigo mandar para vocês do grupo do WhatsApp a analogia, tá bom? Mas assim que eles vierem à tarde arrumar, eu vou preparar as nossas aulas da semana hoje, e aí eu já envio para vocês também mais tarde, tá bom? Mas eu escrevi ela à mão aqui, a gente vai trabalhar dentro dela, tá? Vamos começar o nosso dia, nossa manhã. Senhor nosso Deus, abra hoje nosso entendimento para viver o amor que, além da justiça humana, vai ensinar-nos a agir com misericórdia, mesmo quando não for fácil vivenciarmos. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos terminar o nosso capítulo 5 e eu já vou fazer as notas explicativas, tá, meus amores? Porque a gente tem bastante material aí para notas explicativas. Então, a gente vai começar por ela também e a analogia vamos deixar um pouquinho mais curta hoje, tá bom? Capítulo 38. Ensino do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 38. Ensino a respeito da vingança. Lucas 6, 29 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Isso também se encontra em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Versículo 39. Eu, porém, lhes digo. Isso também está no outro tópico. Depois eu vejo também onde a gente se encontra essa descrição aqui. Versículo 39. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Versículo 40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Versículo 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Versículo 42. Dê a quem lhe pede e não pede. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. O amor aos inimigos. Lucas 6, 27, 28, 32, 36. 43, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso também se encontra em Levítico 19, 18. Eu, porém, lhes digo, versículo 44. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Versículo 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que estás nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Versículo 47. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Versículo 48.
Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que estás no céu. Isso também se encontra em Deuteronômio 18:13. E nós vamos agora a gente encerrou o capítulo 5, depois a gente vai trabalhar com o capítulo 6. Nós vamos dar sequência nas notas explicativas. Então, a gente vai voltar um pouquinho lá nas páginas, tá? Quem está acompanhando essa versão da Bíblia, a gente está na página 1705. Capítulo 5, versículo de 1 a 7 a 20 e 29. Mensagem dotada de autoridade do Messias à vida do reino para os seus discípulos. Este é o primeiro dos 5 principais discursos em Mateus, capítulos 5 a 7, 10, 13 e 18, 20 e 24 e 25. Falando a seus discípulos, 5:1. Jesus expõe a realidade do discipulado vivido na presença e no poder do reino de Deus. Mas dentro do mundo cotidiano, alguns intérpretes têm considerado que o objetivo desse sermão era descrever um padrão moral incrivelmente elevado e pertinente apenas para um futuro reino milenar. Outros têm considerado que o seu principal objetivo era retratar o caráter absoluto da perfeição moral de Deus e, desta forma, conduzir as pessoas ao desespero da sua própria justiça, para que confiem na justiça imputada de Cristo. Esses pontos de vista deixam de reconhecer que os reinos de Jesus, corretamente entendidos, moldam a ética prática e desafiadora que Jesus espera que seus seguidores vivam. Nesta presença era o sermão comumente chamado de Sermão do Monte. É provavelmente um resumo de uma mensagem mais longa, mas a estrutura é um todo unificado. Ele tem semelhanças com o Sermão da Planura de Lucas 6, 19 a 49, mas também tem diferenças significativas. As 3 principais teorias sobre o relacionamento entre esses 2 sermões são: primeiro, eles registram o mesmo sermão, mas Mateus e Lucas fornecem resumos que relatam diferentes seções e ênfase. Segundo, eles registram 2 sermões diferentes, apresentados em diferentes ocasiões, mas que repetem boa parte do conteúdo, como pregadores itinerantes costumam fazer. E 3, Mateus ou Lucas, ou talvez ambos, colecionou discursos que Jesus apresentou em diferentes ocasiões e os juntou na forma de um sermão. A teoria 3 parece tomar falsa a apresentação de Mateus desse discurso como um único acontecimento histórico. Confira também Mateus 5, de 1 a 2, com 7, 28 a 29, 8, 1 e Lucas 6, 17 e 20, com Lucas 7, 1, de modo que os comentaristas evangélicos geralmente não têm adotado esta teoria. Como ambas as teorias são possíveis, é difícil decidir entre elas. Dentro desse Sermão do Monte, aqui Jesus nos ensina que viver no reino de Deus não é reagir como o mundo reage, mas responder como o céu responde. Gente, eu assim, particularmente, eu já li um pouco do Velho Testamento. Eu acho que está toda a nossa estrutura de construção dentro do reino de Deus, mas particularmente gosto muito da história de Moisés, mas a vinda de Jesus, ela é crucial para que possamos entrar, sim, de forma gloriosa no reino dos céus, para que a gente possa, sim, se conectar com o Pai.
Porque Jesus, ele nos ensinou com tanta veracidade, com tanto amor, aquilo que a gente talvez confundiu demais ao longo, né, desses milênios todos aí de conhecimento. Então, Jesus, no Sermão do Monte, nesse sermão, ele nos ensina que não devemos reagir como as outras pessoas reagem, né? Dar a outra face, né? Oferecer a outra face não é você mostrar com a mesma moeda, é você oferecer uma outra forma de ver. Se a pessoa está vendo de uma forma, então apresente outra forma mais gentil e amorosa, como Jesus ensinou. A lógica humana diz retribua na mesma moeda, mas a lógica do reino diz ame além da medida. Oferecer a outra face não é fraqueza, é domínio próprio, é gerenciamento de emoções. Caminhar a segunda milha não é submissão, é liberdade interior. Às vezes as pessoas acham que se humilhar não é. É você ter realmente entendido o que é amar. Amar quem nos ama é natural, mas amar quem nos fere é espiritual. Jesus nos chama a viver uma ética que não nasce da vingança, meus amores. Essa é a ética, mas nasce da consciência de que somos filhos de um Pai que trata justos e injustos com graça. Não adianta você querer ferir o teu irmão porque ele está te ferindo. Porque você está se ferindo a si mesmo, já que ele é reflexo de si. Ser perfeito aqui não é impecável, mas ser completo no amor como o Pai é. Quando a gente busca a fazer com o conhecimento de Cristo, a gente consegue vencer, porque o mal não se vence com o mal se vence com o bem. Eu sempre falo nas minhas aulas que quando você quer atrair o bem, você precisa cocriá-lo. Você precisa vivenciar nele. Se você quer atrair coisas positivas, para de ver coisa ruim, para de ficar sentindo coisa ruim, para de falar coisa ruim, para de falar palavrão, para de ficar clamando as coisas ruins. Comece a ver, ouvir, sentir, falar, fazer as coisas boas, para que assim você possa ver as coisas boas. Eu, Simone, seleciono tudo que eu ouço. Procuro selecionar o que eu falo. Nem sempre é fácil, mas eu procuro selecionar o que eu falo. Agora, fazer, sempre eu tento ter coerência no que eu vou fazer. Agora, ouvir e ver, eu seleciono muito as coisas que eu ouço, as coisas que eu vejo. Se numa conversa a pessoa conversa comigo e fala coisas que não é legal, eu encerro. Amém? Oremos, vamos interceder, a princesa tá bem, o Lucas também tá, então vamos interceder aí ainda pela princesa, pelo Lucas, que Deus assim esteja sempre com eles. Senhor, ensina-nos a amar como Tu amas e a agir com misericórdia em todas as situações. Abençoa e fortaleça-nos para viver segundo o Teu reino. Abençoa a princesa e o Lucas e que eles possam, assim, ter
as suas recuperações dentro da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, meus amores. Beijos.